Oferecimento Gorilla. GPS Tracker em 10 vezes de R$ 59,99. Boa noite, queridos! Bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Toda terça-feira, 10h30, eu, Mônica Feliciano, estarei aqui para interagir com vocês sobre saúde. O Oficina do Corpo tenta, de uma certa forma, abranger 5 pontos importantes inerentes à vida humana. Alimentação, atividade física, cuidados com relacionamento, administração do estresse, lazer, cultura e recreação. Hoje eu queria falar um pouco com vocês, estimular vocês a fazerem bastante perguntas sobre uma situação que a gente vem vivendo no momento dita como preventiva, que é a questão das vacinas, Principalmente essa vacina H1N1, que vem sendo muito divulgada. Houve um investimento pesado do Ministério da Saúde nesse tipo de prevenção. E eu, particularmente, digo a vocês que vale observar pessoas que hoje já tomaram vacina em relação a anos anteriores, pessoas que não tomaram a vacina nunca em relação a anos anteriores e esse ano. Por quê? Porque você vai ter um parâmetro da sua situação saúde e doença dos meses março a agosto, tá? A gente tem mudanças de estação importantes aí. E principalmente com a chegada do inverno, é que todas as pessoas no mundo inteiro acusam algum tipo de infecção respiratória, vias aéreas superiores, garganta, nariz, ouvido inflamados, Bom, eu digo a vocês, cada vírus é diferente do ano anterior. Portanto, se cada vírus é diferente do ano anterior, não importa que você tome hoje uma vacina para o vírus, se você já passou pela situação que ele estava aí no ar. Essa é uma nova situação e pode ter certeza que, embora você tenha um efeito tardio reativo da vacina, você ainda está predisposto a ter gripe e resfriado novamente, tá bom? Isso é uma afirmativa que eu digo para vocês, porque dependendo do estado imunológico do seu corpo, você reage contra aquele agressor que está aí espalhado no ar, tá bom? Muito bem. Vacinas têm um histórico assim fantástico na vida humana, Por quê? Porque houve já no passado epidemias mundiais e realmente populações foram simplesmente mortas por conta de algumas doenças de ordem respiratória, Essa vacinação de 2010 tem sido assim uma campanha muito intensa no Brasil, inclusive com o calendário já distribuído desde o início de janeiro, e as populações de risco, que vão desde a população indígena aldeada até gestante, idosos, pessoas com doenças crônicas e os ditos de grande obesidade, ou seja, não é nem o sobrepeso nem o obeso mórbido, é uma classificação que o governo deu, também não entendi direito. Ela é, dentro de um calendário, ela é toda programada, Bom, apesar de quando você entra no site http://portal.saude.gov.br, você tem acesso a 54 perguntas referentes a esse tipo de vacina, H1N1, E todos os requisitos para que a pessoa tenha ou não essa disponibilidade, ou se é ou não do grupo relacionado a tomar a vacina como preventiva, Muito bem. Apenas idosos, portadores de doenças crônicas, doenças cardíacas, respiratória, renal, sanguínea, diabetes, alterações de pressão e grande obesidade são as pessoas mais indicadas para tomarem essa vacina. Salvo aquelas que eu já te falei que está no próprio site também. Veja, esse é um vírus pandêmico, H1N1,
E houve semelhança desse vírus aqui no Brasil nos anos 18 e 19, ou seja, 1918 e 1919. Dos anos anteriores até o momento atual, não houve. Então, essa semelhança foi encontrada através de pesquisas e estudos, mas, mais uma vez eu afirmo, não significa que é de acordo com o vírus que virá agora na próxima passagem de estação. Por que H1N1? Porque há duas proteínas na superfície do vírus. A hemaglobutina, portanto H, e a neuraminidase, portanto N. Então H1N1 referente a essas duas proteínas. Muito bem, somente no Brasil está sendo feita essa campanha. Apenas no Brasil essa campanha está sendo divulgada, né? Quais outros países, então, que a vacina está em uso? Ouvi dizer, nos Estados Unidos e no Canadá. Bom, promete-se uma efetividade da vacina em 95% dos casos de pessoas que entrarem em contato com esse vírus, mas eu gostaria de entender, né? Se é esse vírus que está rodando por aí, porque normalmente o que acontece? As pessoas incubam o vírus após a vacina, mesmo que tenha uma orientação dizendo que após 2 dias, caso não tenha reação, não haverá reação. Digo a vocês, o vírus fica incubado às vezes 2 ou 3 semanas e aí ele se manifesta. Ou ao primeiro momento que você tiver uma queda da sua imunidade fisiológica. Muito bem, a resposta máxima dos anticorpos se observa do 14º ao 21º dia após a vacinação. Gente, o investimento do Ministério da Saúde foi pesado. Lá mesmo no site www.saude.gov.br ou então no portal http://portal.saude.gov.br, a informação é de que em 2009 foram investidos recursos imensos. E em 2010, 1 bilhão e 300 milhões para a compra de vacinas. Então, veja bem, é importante que esse investimento agora seja distribuído pela população. Nossa, quantas perguntas! Que legal! Muito bem. Algumas aqui eu não consigo entender muito bem. Não consigo entender em relação... porque vem alguns sinaizinhos. Mas o Rafael diz assim, bom, mas e se eu tomar, não vai fazer diferença? Vai fazer diferença para o seu organismo porque ele vai reagir com aquele vírus. Na minha opinião, não vai fazer diferença em relação ao vírus que está vindo por aí. Veja, todos os anos, pela corrente, né, pela corrente do ar, uma série de substâncias nocivas ao corpo, vírus, bactérias, se espalham pelo planeta. E eles vão se espalhando em determinadas regiões, África, Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, não importa. Eles vêm com um vento, né? Então, não é dito que essa próxima estação, ou a próxima ventania, vamos falar assim, irá trazer o H1N1, tá? Não, pode ser um outro vírus. Então, caso você tome, você vai ter uma determinada reação em relação àquela vacina específica. Não necessariamente em relação à gripe. E nem que você tome para a gripe significa que é a próxima gripe que venha. Muito bem. Nando, quem tomar H1N1 uma vez está imune para sempre, não precisa se vacinar novamente? Então, é isso que eu queria falar, Nando. Como é uma visão do Ministério da Saúde de ordem preventiva e é um investimento feito voltado para a população, porque hoje o Ministério comprou, né, 113 milhões de doses da vacina, né? Então, significa que para o ano que vem tem que fazer um novo investimento na prevenção. Justamente porque não é sempre H1N1, pode ser encontrado outros vírus. E o corpo vai reagir de acordo com aquilo que o ataca, né? O que eu digo é que não necessariamente se justifica o tipo de investimento, porque não é acusado no Brasil mortes excessivas por conta desse vírus. Não há uma epidemia. É diferente, por exemplo, do caso da varíola. É diferente do caso da poliomielite.
Sabe, é diferente do caso da tuberculose, que já matou muitas pessoas no passado. Então, eu acho altamente polêmico esse tipo de assunto e eu me posiciono de uma determinada maneira frente a esse tipo de ação, tá? Mas vai do bom senso de cada um e vai do conhecimento e vai inclusive dessa capacidade de experienciar. Ou seja, se você está saudável e quer se prevenir, prevalecendo desse tipo de informação, ok, vacine-se. Observe todo o funcionamento do seu organismo do primeiro dia da vacinação, principalmente até 40 dias após, não somente 2 ou 3 semanas. Se alguns enfermeiros ou médicos disserem que em 2 dias haverá reação, nem sempre isso decorre, porque às vezes você está bastante forte e não vai apresentar reação alguma, tá? Bom, aí você experiencia no ano seguinte e também compara com o ano anterior. Eu, particularmente, tenho uma alimentação saudável, faço atividade física, então eu procuro manter o meu imunológico sempre fortalecido e tenho gripes ocasionais na ordem de 2 a 3 anos, tá? Não necessariamente eu tenho febre, acho que a última vez que eu tive febre faz uns 5 anos, né? Então isso depende muito de organismo para organismo e da sua capacidade de administrar a sua saúde. O Márcio está perguntando se o chá verde para emagrecer é o ideal. Olha, ele é um líquido bastante hidratante, antioxidante também, mas não necessariamente voltado para o emagrecimento, tá bom? O Bruno está perguntando se eu sei que pessoas de 16 anos têm que tomar. Não, Bruno, a média é de 20 a 29, depois de 30 a 39, depois idosos, tá? A sua faixa etária, ou essa faixa etária, não. Inclusive a minha faixa etária, né? Tenho 44 anos, então dos 40 aos 64 não está sendo sugerido. E uma das justificativas que existe no portal do governo é que é uma população que não apresentou grandes índices de morte. Enfim, não entendi também se então a vacina vem para prevenir morte por gripe, né? Muito bem, no portal http://portal.saude.gov.br há 54 perguntas. E aí, a última pergunta diz assim, há alguma contraindicação? Diz assim, pessoas alérgicas a ovo. Nem todo mundo sabe se é ou não alérgico a ovo. Mas pessoas alérgicas a ovo não podem tomar H1N1, tá? O Márcio pergunta assim, se não tiver vacina em minha cidade, o que faço? Olha, Márcio, quer saber mesmo a minha opinião? Não tome. Cuide da sua saúde. Tome uma dosagem de vitamina C através dos alimentos, sucos de laranja, de limão, tomate. E várias frutas podem te ajudar a ter bastante vitamina C. Busque não estar em contato com mudanças bruscas de temperatura, do tipo ar-condicionado, então da tarde para a noite, quando começar a esfriar, tenha sempre ali um casaco para te proteger. Busque também não abrir a geladeira e ficar durante muito tempo sem estar vestido, sabe? Assim, diretamente com o corpo na geladeira. Então, não precisa de pânico. Se não tiver na sua cidade, viva tranquilamente como você vem vivendo até hoje, tá bom? A Fernanda pergunta assim, por que todos que tomam a vacina ficam doentes? Aí, Fernanda, agora você está trazendo um dado interessante. Porque as pessoas reagem ao ataque da vacina, né? Então, o que a vacina propicia ao corpo? Propicia entrar em contato com a doença de forma atenuante, de forma mais atenuada, de forma mais leve. De modo que essa luta interna, né, esse combate com o vírus, promova ao organismo um fortalecimento do seu sistema imunológico. Não necessariamente, tá? Porém, o fato das pessoas terem febre, terem tosse, terem mal-estar no organismo, terem uma sensação de enjoo e tudo mais, é devido a essa reação de defesa do corpo contra o ataque da vacina. No site há uma pergunta que diz assim, quais são os grupos de maiores riscos indicados para tomarem a vacina? Falei anteriormente, né? População indígena aldeada, gestantes, portadores de doenças crônicas,
todas aquelas que eu mencionei, de ordem respiratória, de ordem cardíaca, de ordem renal, alteração de pressão, inclusive obesidade. Crianças entre, ou seja, acima, 6 meses e 2 anos de idade, população entre 20 a 39 anos, tá? Essa é a sugestão que o governo dá para prevenção de uma epidemia, digamos assim, vai. Vocês viram que eu sou bastante, nesse ponto, eu não incentivo o pânico, também não incentivo que esse tipo de vacina seja algo favorável à manutenção da saúde. Talvez, na visão do governo, favorável à manutenção da vida humana, tá? Mas, se não há nenhum histórico de morte excessiva, como a gente vê na Europa a gente vê sim. Eu morei 6 anos na Itália e digo a você, no inverno as pessoas morrem mesmo, tá? Da influenza, chama-se influenza lá, que seria uma gripe muito forte aqui, um pouco mais forte do que o nosso resfriado, tá? Bom, as vacinas são uma importante conquista para a humanidade. Como é que começou a vacina? Fui pesquisar, né? Então, na China antiga, no século XI, o que os chineses fizeram? Eles trituravam cascas de feridas produzidas pela varíola e sopravam o pozinho por um cano de bambu diretamente na narina das crianças, para experienciar se as crianças seriam ou não defendidas do ataque da varíola. Márcio de novo perguntando, se não tiver em minha cidade, o que eu faço? Márcio, não precisa entrar em pânico, basta que você cuide da sua saúde, se alimente bem e não importa que você não tome a vacina, tá? Você vai ter um ano de vida maravilhoso como sempre, tá bom? Ô Alexandre, obrigada, o Alexandre mandou um elogio. Obrigada, meu querido. Rafael pergunta, e aqueles boatos que estão falando que essa vacina é para eliminar uma percentagem da população, dizem que essa vacina tem chance de destruir o sistema imunológico. Veja, não é nada disso, isso também é um boato mesmo, né? Também não é por aí, ou seja, a gente não chega a esse extremo, as pessoas não morrerão porque tomaram a vacina, muito pelo contrário, né? A intenção do governo é prevenir a morte, de certo modo, fortalecer o corpo, mesmo que ele tenha esse contato com o vírus, né? E vai muito do bom senso de cada um. Então, se você está saudável, se você visualiza prevenção, tome a vacina tranquilamente, observe como você vai passar o seu ano, como foram os anos anteriores. Se você não está muito legal de saúde, numa situação de estresse considerável, numa situação já predisponente de doença instalada, do fígado principalmente, que vai filtrar seu sangue, vai ser atacado por esse vírus também, não só as vias aéreas e as vias respiratórias, né? Vias aéreas superiores, garganta, ouvido, nariz, mas também os pulmões. Então, vale a pena que você esse ano se poupe, tá? Desse tipo de estresse. Portanto, a China antiga no século XI já começou a desenvolver alguma coisa pensando, bom, da casquinha da varíola, quem sabe a gente coloca a pessoa em condição de adoecer, porém não morrer. Já no século XII, essa técnica foi difundida e chegou na Pérsia, no Egito, na Índia. E aí, apenas em 1798, um médico chamado Edward Jenner conseguiu o primeiro imunizante contra a varíola. Então, só nos anos 1798 é que a gente encontra, digamos, a primeira vacina, contra a varíola. A Neia diz assim, eu amamento, posso tomar a vacina? Eu, como profissional da área da saúde, sugiro que não, tá? Sugiro que não. O leite não tem filtro, tanto é que até o que você come pode mudar o sabor do seu leite, né? E se você tomar, por consequência, vai entrar a sua corrente sanguínea, também vai um pouquinho para o seu leite e o seu filho também vai ter contato. Se ele tiver menos de 6 meses, então não está nem no grupo necessário, de acordo com o Ministério da Saúde, para tomar, de 6 meses a 2 anos. Porém, vale a pena que você observe
as pessoas, de repente, que tomaram antes e depois, mas não é necessário tomar. Veja, Neia, eu estou te dizendo isso, essa é a minha opinião profissional. De repente, você ligando para a sua médica, pode ser que ela tenha outra opinião. Se você ligar para o pediatra do bebê, pode ser que ele tenha outra opinião. Então, isso é variável, tá? Essa é a minha opinião como profissional da área da saúde e você pode, inclusive, buscar outros profissionais. Tá bom, querida? Parabéns por amamentar, viu? Isso é maravilhoso. Vai dar um suporte para o seu filho? Maravilhoso. Rafael, eu já respondi, não destrói o sistema imunológico. A Érica também está perguntando, sei que não é o tema do programa, porém vou fazer a pergunta por referência ao programa. Gel redutor é eficaz e se pode usar durante a amamentação. A gente vai ter, sabe, ainda uma matéria como estética, não é? Estamos pensando nisso. Veja bem, o gel redutor, ele é eficaz sim, porque ele ativa uma determinada situação local que favorece a circulação sanguínea, ou aquecendo aquela região, ou na crio, né, deixando um pouco mais geladinho, que também ao passar o sangue ali haverá um certo esforço, até uma queima metabólica, uma queima de energia maior. Porém, embora mobilize a gordura, ou seja, muda a gordura de lugar, não significa que elimina. Tá? Isso é uma coisa importante. Muitas pessoas acham que usam o gel redutor e que a gordura sumiu. Não, a gordura mudou de lugar. Isso é uma coisa interessante de se falar, porque antes eu também não tinha esse conhecimento e verificava no corpo em tratamentos de estética que as medidas diminuíam, mas porque a gordura saía daquela situação local e ia para outra parte do corpo. Tá bom, querida? Rafael, já respondi. Queria voltar um pouquinho nas vacinas. Paloma, já respondo a sua pergunta. Gente, então eu falei da China, falei da Pérsia e vou fechar em 1936, onde foi descoberta a vacina para a febre amarela. Esse assunto eu vou continuar a semana que vem. Rose, vou precisar continuar esse assunto a semana que vem. Até porque não termina agora, a campanha vai até final de maio. E vou responder mais algumas perguntinhas. O outro tema que eu queria falar, nem deu para começar, a gente vai voltar à vacina na semana que vem, é sobre educação. E esse eu faço questão de começar, uma vez finalizando vacinas, a semana que vem. Porque educar não é apenas a arte de ensinar a como viver, né, a como se relacionar, mas é realmente buscar a melhor forma de saber viver com as pessoas. Tá? Obrigada, Ronaldo. Ronaldo está parabenizando o programa. Obrigada, viu? Vou responder mais uma perguntinha aqui e já vou dar as dicas culturais, porque o tempo passou muito rápido hoje. Neia, novamente, quem amamenta pode fazer uma dieta bem saudável? Deve, né? Deve, Neia. Eu tive 3 filhos, amamentei os 3. E além de poder comer vários alimentos, porque o meu metabolismo era muito alto, então eu acabava tendo um corpo bastante sem gordura, digamos assim, e um volume de leite muito grande. A única coisa que eu fazia era tirar alimentos assim, pimenta, pimentão também, alho, sabe? Que eu comecei a observar que eram alimentos que mudavam o sabor do leite, inclusive a consistência do leite, tá? Mas a alimentação, ela deve ser equilibrada. E você que está amamentando precisa realmente se abastecer de bastante ferro, né? Sais minerais em geral, zinco, né? Então comer feijão, lentilha, soja, berinjela, beterraba, cenoura, né? Quer dizer, agregar na sua alimentação uma série de substâncias que promovam bastante sais minerais. Tá bom? Ah, Léo, seu programa é 10. Obrigada, Léo. Ai, que delícia, quanto elogio. Tudo de bom? Rafael. Muito obrigada por responder a minha pergunta. Seu programa é... Ô, Rafael, querido, pergunte sempre, tá? Estou aqui à disposição. Ah, manda e-mail também, oficinadocorpo@justtv.com.br. Podemos colocar embaixo a Oficina do Corpo? Não, produção? Colocamos aí embaixo? Oba, sim? Perfeito. Gente, vamos lá para as dicas? Olha que delícia, no Parque do Ibirapuera, no dia 9 de maio, ao meio-dia, nós teremos a apresentação
da Zizi Posse e da Luísa, filha dela, tá? O evento se chama De Mãe para Filha e homenageará o Dia das Mães, tá bom? Então, olha, é um passeio maravilhoso, free, gratuito, para você ir com a sua mãe e cantar muito, recheado de emoção para toda a família, tá? Além do público que se espera, há também a apresentação de 100 crianças jovens ligados à música de ONGs e comunidades aqui de São Paulo, tá? Essas crianças serão buscadas em ônibus fretado, tá? E também receberão camisetas e tudo mais. Você pode encontrar um pouco mais de informações, sabe aonde? No versãocultural.blogspot.com, verdade, Rosi? É só entrar lá? Beleza. Mais uma perguntinha. Rafael maravilhoso, está elogiando o programa. Ei, Léo, seu programa é 10, minha mãe adora. Ai, que delícia! Manda uma mensagem aí, um abraço gostoso para sua mãe, tá? Dizendo que eu adorei a mensagem dela. Ah, e manda e-mail para mim também, a gente fica em contato, tá? Eu e a Rose estamos sempre ali respondendo para vocês. Gente, olha que delícia no Parque Vila Lobos, em parceria com o estúdio Omstadsat. Negócio meio indiano aqui, essa palavra. Então, eles ministrarão aulas de yoga gratuitas, tá? A prática milenar dessa arte pode melhorar a qualidade de vida, despertar a consciência para a importância do exercício, da sociabilização também, oferece lazer, oferece bem-estar, e elas acontecem de domingo, todos os domingos, às 10 horas da manhã, em frente ao Espaço Vida. O Parque Vila Lobos fica na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001, no Alto de Pinheiros. Gente, é gratuito. Oi, Isaac, você está chegando agora. Já falamos bastante da H1N1, tá? Vou pedir para você depois ver a reprise do programa, tá bom? Eu já estou dando as dicas. E no próximo dia 20, o projeto Pop Estilo Faz Bem. O projeto Pop Estilo Faz Bem irá promover um mega show beneficente com a presença de bandas de música pop, cuja grande maioria fez a sua estreia no programa. Esse programa, Pop Estilo, é aqui da Just TV, tá? E você pode assistir entrando no www.justtv.com.br/popestilo, é isso? Exatamente. O show acontecerá no dia 20 de maio, na Casa de Show Chat Babardô, às 15 horas. Praça Roosevelt, deu o endereço, número 82. Essa Praça Roosevelt, ela começa na Rua da Consolação, próximo ao metrô Anhangabaú, tá bom? Para entrar, você leva 1 quilo de alimento não perecível, tá bom? E tudo isso com direção, produção do apresentador Anderson John. Anderson, parabéns pela iniciativa, viu? Até porque essa iniciativa do programa, né, quer fortalecer a corrente de pessoas preocupadas com a vida de crianças e de adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, tá? Então é uma ação maravilhosa de qualidade de vida e de cidadania. Oi, Isaac, obrigada, querido. Muito obrigada. Estou aqui toda terça-feira às 10h30, tá? Pode interagir com a gente. Ah, Paloma, querida, espera um pouquinho, pedindo para eu responder a pergunta. Paloma, tá aqui. A Paloma perguntou o seguinte: minha prima está grávida e ela quer fazer um aborto por conta de uma situação particular. Bom, o que fazer nesses casos? A primeira coisa é procurar o ginecologista particular, o médico ou médica particular. De uma outra maneira, entrar em contato com ele e aí sim viabilizar, se a gravidez for de risco, qual é o método a ser desenvolvido e se há então interesse de manter essa gravidez com acompanhamento médico, mas qualquer outra situação é altamente pessoal, Paloma. É ela, o médico, a família, que vai decidir a respeito de qualquer agravante nesse assunto, tá bom? Eu acho bastante polêmico a gente dar detalhes no ar, né? Até porque é uma situação bastante particular, mas eu digo a você, é o médico que vai inclusive dizer
qual é a situação melhor para a vida do bebê e para a vida dela, ou principalmente para a situação que ela se encontra hoje, para a vida dela, física, mental e psicológica. Tá bom, querida? Desculpa pela demora da resposta, mas é uma pergunta bastante particular, tá bom? Minha namorada está com AIDS, quais são os riscos que eu corro? Em relação ao relacionamento, bom, os riscos são aqueles relacionados à transmissão da doença, né? O ideal então é que você se precavenha. E em relação ao relacionamento, é uma coisa muito pessoal, Adriano. Vai muito da sua posição frente ao que você espera dessa pessoa e desse relacionamento, tá bom? Mas em relação aos riscos, realmente você corre o risco, mas se precaver com preservativo e tudo mais, você pode manter uma vida com essa pessoa sem nenhum problema, mas precisa aí de uma série de cuidados, tá bom? Gente, eu queria dizer para você o seguinte, o programa chegou ao fim, eu estarei aqui na próxima terça-feira, às 22h30, e vocês podem enviar e-mails para a gente conversar também fora do ao vivo, né? oficinadocorpo@justv.com.br, e também tem o blog oficinadocorpo.blogspot.com. Tá bom? Muito obrigada pela audiência e fique em contato comigo. Obrigada, boa semana!